gente vai bater papo e esclarecer as nossas dúvidas sobre o desemprego e crise financeira. Quero a sua opinião. Liga pra gente, 0 operadora 11 3337 5886 ou entra no Facebook, facebook.com/nossopgm e deixa a sua pergunta em box. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Alberto Reutemann, que é palestrante coaching e esclarece as nossas dúvidas. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, já como Prazer vai? recebê-lo aqui, viu? Prazer, muito feliz de estar aqui com vocês, nossos amigos do nosso programa, é uma satisfação estar aqui. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é tentar entender um pouquinho qual o cenário que constrói a crise financeira que diz respeito especificamente ao desemprego no nosso país. Até que ponto a gente pode falar de problemas de gestão, problemas políticos? Como você vê essa situação que a gente vive hoje de desemprego? A crise, ela coloca à mostra os grandes pontos fracos das empresas e das pessoas. Quando você tem um ambiente de crise, basicamente a gente pode contextualizar como falta de um grande recurso ou de um recurso importante que seja fundamental para fomentar a atividade comum das pessoas, a atividade normal. Então, ou se falta dinheiro, ou se falta recursos, ou basicamente se falta confiança. A gente começou a viver uma crise de confiança há uns 5 anos atrás, quando aqueles bancos quebraram, americanos, e acabou chegando aquela marolinha aqui, como foi dito ostensivamente. Agora nós temos algumas crises. A gente tem uma crise política, a gente tem uma crise econômica, e isso coloca à mostra as deficiências das pessoas e das empresas. Quando você tem essas crises, as pessoas justamente acabam sendo exigidas por muitas competências que talvez não tenham muito bem desenvolvidas, e as suas empresas, com conhecimento e experiência que talvez também não tenham muito bem desenvolvidas. Nessa hora, tanto um lado como o outro partem para o desespero, cortando muitas vezes na carne, e aí a gente tem, de fato, um aumento significativo do desemprego. O que a gente tem visto nos últimos tempos, no que diz respeito ao Brasil já não ser mais considerado um bom pagador, isso também interfere, principalmente até nos investimentos de empresas privadas lá de fora, aqui no país? Sim, isso é uma questão crucial, que contribui muito para que a crise se prolongue, ou pelo menos que ela se torne aguda. Existem algumas agências que avaliam indicadores econômicos de empresas. Basicamente, existem 3 grandes agências de rating, que é o que a gente fala, que dá notas para o desempenho das grandes empresas brasileiras e no conjunto do desempenho do país. Então, você tem uma Fitch, você tem uma Moody's, uma Standard Poor's, que acabam avaliando se essas empresas são boas pagadoras ou não. Qual é o grande reflexo na crise? Até para os telespectadores do nosso programa entenderem. Algumas empresas precisam ter um rating, uma nota positiva de pelo menos 2 dessas empresas. Como são 3... Se uma empresa acaba tendo 2 dessas notas abaixo do que é o aceitável, e muitas vezes essa aceitação está inserida inclusive no contrato social da empresa. Se 2 dessas empresas não classificarem a empresa como sendo uma boa empresa, automaticamente os investimentos internacionais têm que ser interrompidos, que foi o que aconteceu. O Brasil vem sendo recorrentemente rebaixado e as empresas internacionais não investem. Quando a gente tem algumas notícias que são um pouco mais otimistas, saída da presidente, ou mesmo processo de cassação ou renúncia, o mercado alivia e fala, opa, posso voltar a investir. E é por isso que a gente tem desdobramentos diretos, tanto na taxa de juros, tanto no câmbio, quanto na Bolsa de Valores, que é o que está acontecendo. Você está falando, Alberto, me faz pensar o quanto é interessante. Então, quando se avisa uma possibilidade de impeachment, por exemplo, de um dia para o outro, a gente vê uma diferença significativa na Bolsa e no dólar, como após as manifestações ontem à noite, por exemplo, a gente viu. E interessante falar que após anunciar o ex-presidente Lula como ministro, a gente percebe que a Bolsa continuou da mesma maneira. Eu não sei como é que está exatamente nesse momento, porque a gente vai recebendo notícias do que está acontecendo, a gente ouve falar que agora então não vai poder tomar posse, vai poder tomar posse, aí vão recorrer, mas enfim, de qualquer maneira, esses altos e baixos aqui no nosso país, na política, vão interferindo diretamente na economia? Sim, eles interferem porque o investidor internacional, o investidor brasileiro, o tempo inteiro analisa esses indicadores. Ontem, como você mesmo muito bem disse, existia uma perspectiva de que o presidente Lula tomasse posse como ministro. Apesar da revolta, o mercado se retraiu, falou, opa, o Lula vai tomar posse. Depois houve a divulgação das mensagens, da interceptação telefônica. Isso aliviou o mercado. Falei, opa, agora também vai ter alguma... Porque foi quase que instantâneo a mudança, né? Muito rápido. Então o mercado se anima, tem muito investidor que acaba tendo uma postura esquizofrênica. Cada novidade ele fica mais otimista, depois pessimista. E isso reflete nos indicadores. Se você está doente, a febre aumenta, a febre é um indicador.
indicador. Se o mercado está pessimista, a bolsa cai, o dólar sobe. Se está otimista, a bolsa sobe e o dólar cai. Hoje, agora há pouco, com a divulgação do impedimento do juiz Itagiba Cata Preta, de que o Lula não vai... Tomou posse, mas não há mais legitimidade. Aliás, ele foi ministro, acho que por 10 minutos. Eu acho que deve ter sido o menor tempo, o tempo recorde, né, no nosso país. Tiraram o pirulito, né, da boca da criança, né? E nessa hora, as bolsas já sofreram oscilações. Estava chegando agora no estúdio, a bolsa estava subindo vertiginosamente e o dólar já estava caindo a 3,62. Ou seja, a hora que estiver acabando o programa, talvez tenha uma novidade e já esteja tudo em reviravolta novamente. E aí, eu queria te fazer uma pergunta que afeta diretamente a nós. A gente, olha, a questão de sair ou não às ruas, a questão de ser contra ou a favor do PT, isso aí é uma outra conversa. Eu costumo dizer que a minha opinião pessoal eu expresso nas minhas redes sociais, não gosto de expressar aqui no programa, porque o programa não tem exatamente esse objetivo, mas é inevitável a gente falar que haja o que houver, pense, você esteja posicionado de qual maneira for, afeta diretamente ao trabalhador. Isso daí vai afetar diretamente a gente. Você estava pensando, está planejando a sua viagem para fora, como você faz essa viagem se você não sabe a quantas vai estar o dólar? E aí, eu começo a pagar uma viagem financiada agora, se eu não sei se eu vou ter dinheiro para bancar esse dólar no fim do ano, que é quando eu quero viajar. Peraí, eu vou continuar empregado ou a minha empresa, que é mantida por uma multinacional, por alguém que vem lá de fora, continua investindo aqui? Ou eu posso perder o meu emprego? Eu estou errado, Alberto, ou é a gente que paga esse pato? Você está certíssima, já que o trabalhador brasileiro, principalmente nesse momento de crise, ele precisa ter uma consciência e uma responsabilidade familiar muito grande. A recomendação que nós damos é que antes de tomar qualquer tipo de decisão, fazer uma viagem para fora, investir na compra de um novo carro, de um apartamento, que ele tenha pelo menos guardado, no mínimo, 6 meses de salário num fundo de investimento, numa poupança. Para se sentir seguro, no mínimo 6 meses do valor do salário, ou o salário vezes 6, como uma reserva para que ele possa se dar o luxo de fazer algum investimento ou tomar alguma decisão mais estruturada. Caso contrário, a chance dele se surpreender e se frustrar é muito grande. Tem gente nesse momento ouvindo especulações aí na sua empresa, por causa de tudo que está acontecendo no nosso cenário político. Tem alguma dica que você pode deixar para quem está empregado e está com medo de se tornar desempregado? Tem algo que a gente possa fazer nas empresas que deixa o nosso emprego garantido? Isso existe? É muito difícil ter um emprego garantido, mas é muito importante que o trabalhador e o telespectador que nos assiste, que ele tenha plena convicção que ele está fazendo o máximo possível para se fazer valer dentro da companhia. O empresário, ele pensa de uma maneira muito inteligente. Os empresários, eles avaliam o que pode ser melhorado. Se existe algum funcionário que tem um certo valor de remuneração, um certo salário, mas não performa o que vale, de fato, a primeira noção, a primeira atitude que ele possa ter é cortá-lo. Então, esse é o momento de se mexer, propor novas ideias, identificar novas oportunidades, sugerir investimentos que possam reverter em ganhos num curto prazo. Ou seja, a apatia, o silêncio, a fuga para a zona de conforto é a pior atitude que um funcionário possa ter nesse momento. Seja proativo, né? Vá atrás e busque. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o que eu falei há pouco. Eu, particularmente, prefiro me pronunciar, ainda assim, muito pouco nas minhas redes sociais, porque tenho pessoas de N, que gostam de N partidos, que têm N opiniões me seguindo, e eu não quero causar polêmica. Eu gosto mais de postar um versículo, de falar o que eu acho. Se eu vou ou não à manifestação, eu posto nas redes sociais, porque é a minha vida pessoal. Mas eu queria te perguntar, profissionalmente falando, postar tudo que a gente acha na rede social não pode atrapalhar, falando especificamente do emprego? Pode, muito, e a maior parte dos headhunters, ou esses caçadores de emprego que a gente tem hoje no mercado, antes de te convidar para qualquer entrevista, ele dá uma boa olhada nas suas redes sociais. Existem várias redes sociais, uma delas especificamente voltadas para o mercado profissional, outras mais sociais, e o examinador ou quem vai te entrevistar avalia qual é o seu perfil nas redes sociais. Então, muito cuidado com fotos ou filmes de segurando bebida alcoólica, manifestações um pouco mais avantajadas com amigos, calorosas, e principalmente alguns grupos de discussão que você acaba aceitando. Recentemente, eu estava entrevistando um consultor para trabalhar na nossa empresa e ele estava afiliado a um grupo dentro de uma rede social chamada Odeio as Segundas-feiras. Então, pronto. Ali acabou a nossa entrevista, nem chegou a se concretizar. Como é que eu posso contratar alguém que não gosta de trabalhar segunda-feira? Então, eu preciso de gente que
goste de trabalhar, que queira levar valor agregado. E hoje em dia as redes sociais são um grande termômetro para ver se o profissional pode trabalhar numa empresa. E eu também queria te fazer essa pergunta agora, discussão sobre partido, ou sobre o que está acontecendo dentro de uma empresa, que eu sei que às vezes causa burburinho, as pessoas às vezes ficam nervosas. Tem gente que defende um lado, tem gente que defende o outro, isso acontece. E a gente pode falar o que for, eu me considero partidária, mas o país está rachado nesse momento. E essas discussões não podem trazer problema para o empregado? Podem. É necessário ter muita habilidade para ter essas discussões, mas eu acredito que mesmo que você defenda hoje o governo, a gente está vendo que a maior parte das pessoas está criticando. Mesmo que você tenha uma convicção de que tudo que está acontecendo tem um sentido, que independente do lado que você esteja, que pelo menos você defenda com propriedade a sua opinião. Cada vez mais nós estamos criticando pessoas que apoiam um ou outro lado simplesmente por apoiar e não fundamentando a sua opinião. Então, já que você defende um determinado lado, aproveite para tecer um comentário um pouco mais aprofundado, que tenha fundamento. Sabe do que você está falando, né? Exatamente. Para não virar briga, para virar, eu acho que uma conversa, existem, por exemplo, eu trabalho com pessoas, tem uma pessoa específica que eu sou muito próxima que é do lado do governo, e eu acho interessante que eu gosto de conversar, e hoje mesmo eu estava falando, eu quero perguntar a opinião de fulano, me falaram, mas você vai fazer isso hoje? Eu falei, talvez eu não fale hoje, mas sempre que essa pessoa fala alguma coisa, eu entendo um pouco mais do lado dela, posso concordar, posso discordar, posso falar, bom, com relação a isso, talvez ela tenha razão. Por que não conversar? O que não pode acontecer é uma briga, né? É um conflito, se expor. A gente vê, às vezes, algumas pessoas que perdem um pouco do temperamento, da inteligência emocional e acabam trocando farpas abertamente. Tudo isso contribui nas redes sociais para formar uma imagem de uma pessoa que não tem muito equilíbrio. Então, independente do lado que você esteja, que você pelo menos faça comentários bem fundamentados. A sua opinião eu vou ler do jeitinho que você mandar, tá? facebook.com/nossopgm, vai lá em inbox, deixa a sua pergunta, eu tô vendo que tá chegando aqui, eu vou ver se eu consigo acessar, mas enquanto isso, eu queria fazer uma pergunta pro Alberto, que tem como a gente ter alguma noção de como fica o mercado de trabalho daqui para frente, sendo que a gente não consegue nem ter precisão de quem vai ser o presidente do nosso país daqui a alguns meses? É um pouco difícil fazer qualquer tipo de futurologia nesse exato momento. Na minha visão, eu acho que a gente ainda vai ter alguns desdobramentos. A gente está vendo que alguns altos executivos de empresas e construtoras propuseram e aceitaram, tiveram a aceitação da sua delação premiada. Tudo isso vai contribuir para que seja disparado no mercado uma série de informações. Isso ainda deixa os profissionais de mercado e os investidores bastante acuados. A gente está passando por um grande processo de lavagem de roupa suja. Nesse momento, é importante que você não tome nenhuma grande decisão de trocar de emprego ou mesmo fazer um determinado investimento muito agressivo. Toda crise passa. Quem tem um pouco mais tempo de idade e está nos assistindo sabe que a gente já passou por algumas crises, elas vão e voltam, ficam os aprendizados. Tem uma frase que eu gosto muito, já que diz, tem dias que a gente ganha e tem dias que a gente aprende. Então eu acho que vai ser uma crise que nós vamos aprender muito. A minha perspectiva é que num curto espaço de tempo, nós consigamos tornar o país muito mais sólido, muito mais forte e aprender, acima de tudo, a votar melhor. Porque se a gente pensar, por um lado, falando um pouco da minha opinião pessoal, muito da consequência que está aí é pela escolha errada e quem escolheu fomos nós. Foi o povo brasileiro que acabou escolhendo esses governantes. Que irão para 16 anos, né? Mas isso aí é uma outra conversa, eu não quero falar sobre isso, mas é inevitável a gente falar um pouco da responsabilidade que a gente tem. Então, talvez você hoje fale, eu estou passando uma crise financeira, eu estou desempregado, ou estou correndo o risco de perder o meu emprego. Infelizmente, você pode não ter votado, mas de repente o vizinho, o amigo, alguém da família, que poderia ter acontecido uma conversa, uma explicação, poderia ter sido evitado um voto, de repente, muito, né? Eu quero mandar um abraço para o Paulo Filho, que está assistindo o nosso programa, e ver o seu comentário. A Ivaneide Rabelo, que disse que está assistindo em Morada Nova ao nosso programa. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Vão mandando seus comentários, eu vou ler alguns. Outra coisa que eu queria te perguntar, Alberto, é um pouquinho sobre... aproveitando você como coaching, as pessoas que estão insatisfeitas com o seu emprego nesse momento e já estavam planejando trocar de emprego. Quando a gente fala de coaching, a gente fala de planejamento para tudo, eu sei disso. Qual que é o primeiro passo? Eu estou infeliz, eu não estou mais aguentando o que eu faço. Só que eu estou vendo essa situação política, também não dá para pegar e jogar tudo para o ar. O que fazer nessa hora? Agora é importante ter muita consciência, conversar com os familiares e amigos mais próximos, porque esse tipo de modificação, ela pode sair muito caro.
e pode ficar até pior. Se você está se sentindo mal no atual emprego, na atual função, é fundamental, em primeiro lugar, fazer uma reflexão de quais ganhos você pode ter em fazer uma mudança nesse momento. Eu recomendo que você procure seu chefe, seu gestor ou mesmo RH e externalize um pouco desse seu desconforto, para que você consiga enxergar, de fato, aquilo que pode ser feito num curto prazo para tentar sanar um pouco e te dar um pouco mais de paz de espírito. A maior parte dos RHs ou dos chefes também estão desconfortáveis nesse momento. Então, é importante também avaliar qual é o momento certo de falar com o gestor sobre o seu próprio desconforto. Porque também o gestor pode te devolver falando, olha, Alberto, eu também estou tenso. Então, aí a gente se abraça e chora junto. Não vai dar. Então, é importantíssimo entender quais são as suas opções dentro da própria empresa, antes de pensar em sair. E se você optar por sair, que seja um movimento muito comedido. É uma empresa sólida, é uma empresa que vai me pagar quase a mesma coisa, um pouco a mais, e sempre pensar no passo seguinte. Muitas pessoas que mudam de emprego pensam no primeiro passo. E é fundamental que você pense no segundo passo, não só depois daquilo que você vai dar, mas aonde você pode vir a estar num segundo movimento. Alberto, uma coisa importante da gente falar, eu já comentei com os meus telespectadores que o meu marido é gestor e eu percebo, quando o corte tem que haver e alguém tem que ser mandado embora, eu vejo meu marido não conseguir dormir, porque ele fala, já que eu tive que optar, um é pai de família, o outro é mãe solteira, o que eu faço? E daí ele olha e avalia, e não adianta, na hora da escolha, muitas vezes meu marido fala, já que eu não posso ser tão coração, eu tenho que pensar naquilo que é melhor para a empresa. É difícil para o gestor também, não é porque o gestor não é humano, mas o que o Alberto falou, acho que é imprescindível a gente falar, você tem que se fazer necessário no seu emprego nesse momento, né? Tem que se fazer necessário, tem que aportar muito valor. Eu também tenho uma empresa e na hora de cortar, a gente também passa por altos e baixos, a gente sempre avalia. As empresas passaram por 3 grandes movimentos de corte. O primeiro foi na metade do ano passado, na primeira metade, onde as empresas acabaram cortando e demitindo profissionais que ganhavam mais. Então, obviamente, aqueles que tinham mais tempo de casa ou que eram mais antigos acabaram sendo os privilegiados para saírem da empresa. No segundo movimento, boa parte desses funcionários acabaram saindo para substituírem outros, para serem substituídos por outros, que ganhavam um pouco a menos. A gente está vivendo um momento triste agora, já que, infelizmente, são empresas que estão abandonando alguns produtos, algumas linhas de produção, montadoras parando de fabricar determinado carro para poder abrir mão de um determinado produto e serviço. Então, de fato, o gestor também não demite porque ele gosta, ele demite porque é preciso. A empresa precisa continuar, a economia precisa girar, mas é muito difícil muitas vezes tomar uma decisão como essa. Agora, se você é demitido, saiba também que um dia, quando você tiver uma empresa, uma hora isso vai acontecer. Chegou uma pergunta aqui pra gente, do Ricardo Santana, e ele diz assim, oi Jaque, parabéns pelo programa, obrigada Ricardo. Ricardo Santana, moro no interior do país, na cidade de Palmeirópolis, Tocantins, e queria perguntar em que e como a crise, e como na crise com essa gangorra do governo pode afetar a população mais pobre do nosso país. O interior do Brasil acredita na justiça e em um país mais justo a todos. Pensando até nessa questão do desemprego, todos podem ser afetados, não? Todos podem ser afetados. Eu, particularmente, não acredito que nós vamos ter grandes repercussões nas políticas sociais. Eu acho que todo governante tem, mesmo os que continuem ou que assumam, vai ser preservado pelo menos um Bolsa Família, as orientações que existem diretas para poder fazer a população mais carente ou pelo menos abaixo da linha de pobreza continuar se desenvolvendo. Eu acho que quem sofre mais nesse momento e que eu acho que tem que ficar mais alerta, de fato, vai ser a classe média e a classe alta, porque de fato são as pessoas que vão começar a sentir muitas oscilações de mercado, principalmente esses que querem viajar por causa do dólar. A taxa de juros eu não acredito que vai se manter inalterada durante muito tempo. Agora a gente precisa entender bem o que está acontecendo para tomar as decisões certas. A gente tem que encerrar praticamente agora o nosso programa. O Alberto Miranda acaba de fazer um comentário aqui. Eu não sei exatamente do que ele está falando, mas eu disse que eu ia ler os comentários e ele diz que ele é de Porto Alegre. Que tal lembrar aos que concorrem aceitar as derrotas como uma das normas da democracia? Eu não sei como ele se posiciona exatamente, mas é a opinião dele, nós estamos falando aqui. Você pode mandar sua opinião, que como eu disse, nós vamos ler o que você pensa
temos o país rachado e você pode ter opinião, estar do lado que for. O nosso objetivo aqui é trazer o maior conhecimento possível para que você faça sempre a maior escolha, a melhor escolha na hora de votar. Alberto, para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho importante, que é, muitas pessoas nesse momento ficaram desempregadas e partiram para um outro negócio. Então, abriram o seu negócio. Quantas artesãs eu conheço que tinham isso como complemento de renda, o marido ficou desempregado, ele veio trabalhar junto e agora é a renda do casal. E está dando certo, mas não deixa de começar uma pequena empresa. Como os empresários de pequenas microempresas devem agir nesse momento? Se quando estava tudo bem, sempre houve um risco de quebrar muito grande nos primeiros anos, como está agora? Agora é o momento de se embasar muito num bom plano de negócios. Mesmo que seja uma pequena padaria, um artesão, você precisa ter um planejamento que pode ser feito, inclusive, no papel. Não precisa ser grande sofisticação com computador. Escreva, basicamente, qual você acredita que vai ser os seus próximos meses. No próximo mês de abril eu vou ganhar tanto e provavelmente vou gastar tanto. Maio, como isso vai acontecer? Posso tirar um pouquinho a mais para economizar, para fazer a viagem do meio de ano? Ou seja, façam as coisas mais planejadas. O nome disso é um plano de negócio. Todas as vezes que você tiver dúvida, consulte esse plano de negócios. Como as coisas estão muito instáveis, o objetivo agora é que você tente trazer estabilidade para dentro da sua empresa. E para isso, a minha maior recomendação é que o empresário, mesmo o microempresário, tenha ciência do que ele vai fazer e principalmente do que ele não vai fazer. Essa costuma ser uma das grandes chaves de sucesso. E vale lembrar também, eu queria que você falasse sobre isso, Alberto, que não é porque você é muito bom em alguma coisa que você é muito bom em administrar um negócio. Então, primeiro, antes de abrir um negócio, você pode procurar ajuda, inclusive Sebrae, cursos gratuitos, um coach que vai te orientar nesse começo, né? Exato. Eu tenho um amigo, particularmente, que gostava muito de comer pizza e ele resolveu abrir uma pizzaria. E quebrou, uma semana depois, não demorou muito tempo. Então, existe Sebrae, tem cursos fantásticos, boa parte deles são gratuitos. A internet te possibilita navegar numa infinidade de alternativas, ouvir depoimentos de pessoas e principalmente conversar com as pessoas dentro da sua comunidade para avaliar quem poderia comprar o seu produto. Antes de tomar uma determinada atitude, converse, ouça alguns nãos, sinta a dificuldade. Isso é o que vai te empurrar para frente. Alberto, para a gente encerrar, queria fazer a pergunta que é a seguinte. A pessoa que está me assistindo diz assim: fiquei desempregado, estou desesperado, o que eu faço agora? Em primeiro lugar, não perca a calma. O desespero não vai te ajudar em nada. Você deve viver o seu luto, claro, porque ninguém gosta de perder o emprego, mas não faça com que esse luto permaneça durante muito tempo. A segunda coisa que eu acredito que você deveria fazer é avisar o mercado que você está desempregado. Então, entre nas redes sociais e deixe claro, estou à procura de novos desafios. Converse com os amigos, atualize bem o seu currículo, deixe o seu currículo principalmente com informações do que você vai poder entregar para a futura empresa e não só do que você fez. As pessoas estão contratando pessoas agora, Jaque, pelo que você vai trazer de oportunidades e não só o que você fez. Esse é um bom caminho. Para a gente finalizar, queria falar do livro. Fala um pouquinho do seu livro para a gente. Esse livro faz parte de um trabalho de 10 anos, onde foram entrevistados mais de 150 presidentes de companhia, diretores de RH, onde nós procuramos identificar qual é a grande dica de sucesso para que um profissional cresça na empresa e alcance níveis absurdos de reconhecimento. Dessas 150 entrevistas, selecionei as 60 dicas mais importantes. Tem dica de altíssimos executivos e todas elas muito pragmáticas. Não tem aquela de trate bem o seu cliente. Tem o que eu digo, o que eu não digo, como eu escrevo um e-mail, como é que eu procuro um emprego, como é que eu negocio o aumento com o meu chefe. E tem tido uma boa procura. Hoje é o 6º livro mais vendido em todo o estado de São Paulo. Todas as dicas com certeza vão ajudar a todos, tanto os que estão empregados como os que não estão e até gestores, né? Exatamente. Muito obrigada. Vamos passar para quem quiser entrar em contato o telefone 0 operadora 11 3061 2545 e tem o site também. Qual é? www.nexialistas.com. Quem quiser adquirir o livro? Pode entrar em qualquer site da Livraria da Vila ou mesmo a estante virtual. Mais uma vez, obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada pelos esclarecimentos, Obrigado, Jaque. Porque tudo que a gente quer nesse momento é esclarecimento e é para isso que o nosso programa está aqui, para te dar voz, para falar qual é a sua opinião, independente de concordar exatamente com você ou não, mas também para te dar esclarecimentos e tentar te dar o maior número de ferramentas possível para que você faça sempre a melhor escolha para sua vida, não para sua vida política somente, mas para sua vida financeira, para sua família. E agora...